Boa tarde, bom dia, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. João Pedro Nascimento aqui mais uma vez apresentando a vocês mais uma edição do Paddock Sprint, nossa edição semanal compacta do Paddock para trazer aquilo que há de mais recente no universo do esporte a motor e algumas discussões que a gente vai ter no programa de hoje relacionadas ao último fim de semana no GP do Canadá e a novidades que nós tivemos nessa terça-feira, dia 11 de junho de 2024, com a confirmação oficial do calendário da temporada 2024-2025 da Fórmula E. Por que 2024 e 2025? Porque começa em 2024 e termina em 2025 e começa no Brasil. Mas antes de falar de Fórmula E, a gente vai falar de Fórmula 1, porque muita coisa aconteceu no último fim de semana. A gente teve aquela que, para mim, é a melhor corrida da temporada, por muita coisa, inclusive, no GP do Canadá. Choveu, parou, choveu de novo. A gente teve uma briga, mais uma, né? Briga pela vitória de verdade entre George Russell, entre Lando Norris e, claro, entre Max Verstappen, que acabou vencendo a corrida quando teve a possibilidade ali de ficar em primeiro de uma maneira um tanto quanto polêmica, não polêmica, mas, enfim, com um molezinho da McLaren, que sim, teve uma janela muito apertada para chamar Lando Norris para os boxes, mas devia estar preparada para aquela situação quando viu um carro rodado no meio da pista. Então, muita coisa aconteceu durante esse fim de semana, que terminou com mais uma vitória de Max Verstappen e mais uma decepção absurda de Sérgio Pérez, que depois de ter o contrato renovado com a Red Bull e renovado por 2 anos até o fim de 2026, já celebrou a extensão do vínculo com mais uma queda no Q1, mais um abandono, mais uma batida, no caso, né, dessa vez com o direito a abandono, e uma ordem muito complicada da Red Bull de fazer com que o mexicano voltasse ao pit lane pela pista, mesmo com a asa traseira destruída, oferecendo perigo aos outros pilotos, o que rendeu uma punição ao mexicano para a próxima corrida. E é claro que a intenção da equipe foi evitar um safety car que pudesse prejudicar Max Verstappen. A gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje e vai debater um pouco aqui. Nós vamos, né? Já vou fazer, inclusive, o chamado a Pedro Luiz Cuenca, que vai fazer mais uma edição de Paddock Sprint com a gente, mas vamos debater aqui sobre. Inclusive, já vou chamar uma primeira declaração do Cuenca. O Verstappen corre sozinho na Red Bull, Cuenca, porque assim, o Pérez não tem deixado a desejar só nas corridas. O que a gente viu bastante no ano passado, mudou no início dessa temporada, mas voltou a acontecer. Já são 3 etapas seguidas da Fórmula 1 que o Pérez não consegue chegar ao Q3. Primeiro, na Emília-Romanha, ele caiu no Q2. E agora, nas 2 últimas, ele não passou nem do Q1. Largou em 16º com aquele que ainda é um dos melhores carros do grid, se não o melhor. Mas, na maioria, se a gente pode olhar ali para o GP da Espanha, olhar para o GP da Áustria, olhar para pistas mais tradicionais e ver o carro da Red Bull como o melhor carro, talvez o mesmo não possa ser dito de Miami, de Canadá, Mônaco, mas ainda assim é um dos melhores carros do grid. Não dá para você cair no Q1 e largar lá junto com Williams, Alpine, enfim. Então, o Verstappen está correndo sozinho. Acho que isso está muito claro. E queria saber a sua opinião sobre Sérgio Pérez. A gente já falou sobre a renovação, mas agora mais sobre o desempenho depois de um início de temporada bom e esse miolo de ano bem mais complicado. Boa tarde. Olá, JP. Olá a todos que nos acompanham. A Pedro Prado, que está nos bastidores. Hoje é um programa gostoso, é um programa para a gente cornetar. Eu vou me divertir hoje. Cara, o Verstappen corre sozinho na Red Bull já tem um tempo, né? Já tem ali pelo menos 1 ano e meio que ele tá correndo sozinho, para mais, na Red Bull. Ele é o único que consegue tirar alguma coisa desse carro. A gente já discutiu isso aqui, que o carro da Red Bull em 2024 ele tá um pouco mais instável, um pouco mais
sujeito a falhas, a problemas. A gente já viu alguns abandonos e algumas discussões do Verstappen, inclusive com a equipe, por conta desses problemas. Então, é um carro um pouco mais instável, mas que o Verstappen ainda assim consegue tirar o máximo dele, consegue extrair tudo que é possível e um pouco mais, parece, desse carro. E o Pérez, ultimamente, não tem conseguido nem isso. Ultimamente, ele tem sido uma total decepção, tem sido um verdadeiro fiasco. Eu acho assim, você ter problemas em alguns momentos, em algumas corridas específicas, é, é uma coisa natural. A Ferrari, por exemplo, teve isso no Canadá. Ela acabou ficando fora do Q3 com os dois pilotos, mas é uma coisa pontual. A gente consegue notar que é uma coisa pontual, que acontece por conta da pista, de um acerto mal feito, de algo que não dá certo naquele final de semana específico. Com o Pérez tem sido algo constante, seja no circuito de rua, seja no circuito de alta velocidade, são coisas que não estão encaixando aí para o Pérez nas últimas corridas. E fica aquela sensação de que novamente ele está com o contrato renovado apenas para a Red Bull não colocar alguém forte para encarar o Verstappen ali e ter o Pérez apenas como alguém que pontue, que consiga garantir os pontinhos ali e o título do Mundial de Construtores. Eu acho que você tem todo o direito de não ter um fim de semana ruim, ninguém é obrigado a ser perfeito, um robô, nem mesmo o Verstappen tem conseguido isso. Mas você largar atrás de um Logan Sargent tendo uma Red Bull, eu acho algo muito, muito feio. Eu acho muito complicado de explicar. É muito difícil você buscar uma explicação para isso. E o Pérez, a gente já tá. Digamos, a gente já tá ficando de saco cheio dele, né? No bom português, a gente tá ficando de saco cheio dele. Muito se falou, inclusive a gente falou sobre isso logo depois da renovação do Pérez, fizemos até uma edição ao vivo aqui do Paddock Sprint na última semana, e a gente também debateu sobre essa questão da renovação ter vindo também para a Red Bull, de certa forma, agradar ao Verstappen. A Red Bull, em português claro, né, como você disse, na minha opinião, ela está morrendo de medo de perder o Verstappen para a Mercedes, essa que é a verdade, então a Red Bull vai sim tentar agradar o Verstappen, fazer com que ele se sinta prestigiado dentro da equipe. Uma forma de prestigiar o piloto é você também não trazer alguém que faça resistência a ele ali dentro do time. Acho que não tem um piloto disponível na Fórmula 1 que faria realmente traria competitividade ao Verstappen dentro da equipe, nem o Carlos Sainz. Mas o fato é que depois desse GP do Canadá, até o Verstappen mostrou incômodo com essa situação relacionada ao Pérez. Sobrou cutucada, o Verstappen é um cara que a gente sabe que é muito focado, né, em vencer não só o Mundial de Pilotos, mas também vencer com a Red Bull o Mundial de Construtores, que afinal de contas é o objetivo também da equipe, porque que paga, né, aquela fortuna da Fórmula 1 é o Mundial de Construtores, e a Red Bull chegou a 301 pontos com a vitória do Verstappen no GP do Canadá, abriu 49 para a Ferrari, e 49, Cuenca, é muito pouco, porque a Ferrari teve um fim de semana dos mais trágicos da história, uma coisa terrível, mesmo para uma equipe que a gente viu um acúmulo de erros nos últimos anos. Não é mais aquela Ferrari, né? A Ferrari do Frederic Vasseur, ela traz também um componente de mudança nesse sentido, de não ser aquela bizarrice do fim da era Binotto. Mas esse GP do Canadá foi uma coisa, enfim, trágica em todos os sentidos. Então, o Leclerc sai de uma vitória que para ele é histórica em Mônaco e chega no GP do Canadá para passar um dos piores finais de semana dele na Fórmula 1. Então a Ferrari sai zerada do Canadá, e ainda assim a Red Bull só abre esses 49 pontos de frente. Por quê? Porque só o Verstappen somou ponto, né? O Pérez, ele além de largar em 16º, ele não conseguiu ganhar posições ao longo da prova, teve uma dificuldade absurda com carros muito mais lentos, enquanto o Verstappen estava lá brigando pela vitória e coroou isso com uma pancada no muro que arrebentou o carro. Ele, ele Pode falar. bate na largada já, né? Ele tocou no Gasly logo na Sim. primeira curva. Foi patético o Pérez. Ele não Vai na conseguiu grama ali. passar uma curva sem bater em alguém na chuva. Ele vai na grama ali, largada na chuva é uma coisa caótica, né? A gente sabe como funciona. O Gasly deu uma forçada e o Pérez não conseguiu sair, né? Não conseguiu escapar ali do contato, foi na grama. Enfim, a corrida já começou, já perdeu o Maleta, deu para ver o Maleta ali com o patrocínio dele voando pela pista. Então, uma corrida muito complicada, muito difícil, e a
e a Red Bull não consegue abrir tanto quanto gostaria, porque nesses finais de semana que você vê o seu concorrente direto vivendo um dia terrível, é nesse que você se sobressai, nesse que você abre vantagem. Então, o que eu quero perguntar para você é: a Red Bull está ameaçada pela Ferrari no Mundial de Construtores por ter só um carro na pista? Porque no ano passado o Verstappen sozinho ganharia o Mundial de Construtores. Esse ano não parece ser o caso. Tá bem ameaçada, porque a gente tá vendo que nem sempre o Verstappen vai ser essa máquina dominante, muitas vezes ele vai errar. Mesmo quando ele ganha, ele tem errado, como aconteceu nesse fim de semana no Canadá, porque uma conjunção de fatores acabou depois colocando na primeira posição. Então ele vai ter mais dificuldade esse ano do que teve no ano passado. Óbvio que tudo pode mudar, a gente está na primeira metade do campeonato. Mas a gente tem visto a Ferrari com frequência pontuar com os dois carros e bem. Por exemplo, em Mônaco fez pódio com os dois. A McLaren tem pontuado, feito top 5 constantes com os dois pilotos. Até a Mercedes agora tem conseguido pontuar bem com os dois pilotos. Né? Mônaco foi assim, agora, de novo, no Canadá, conseguiu colocar os dois no top 5. Então, as três principais rivais da Red Bull estão melhorando seus respectivos carros, estão conseguindo colocar seus pilotos na disputa por pódio. Então, a Red Bull precisa ter esse segundo piloto, porque nem sempre o Verstappen vai conseguir dominar as corridas, nem sempre ele vai ter. E a gente tem falado que esse carro da Red Bull é um pouco menos confiável. Já teve problemas, mesmo no Canadá teve problemas, o Verstappen ficou ali um tempão no segundo treino livre parado por conta de uma fumaça no carro. O Pérez ficou no terceiro treino livre também com problemas. Então, esse carro não é dos mais confiáveis e as rivais estão melhorando. Então, a Red Bull precisa ter dois pilotos. E é importante a gente notar que as rivais já notaram isso. É importante a gente destacar isso. Já rolaram algumas cutucadas também das rivais, né, nas entrevistas aí de pilotos rivais, dirigentes rivais, falando que, olha, Red Bull está correndo com um carro só, a gente precisa aproveitar isso. A gente precisa mostrar que é capaz de bater tendo dois contra um. Então, fica o alerta. Não é porque renovou o contrato que tem que baixar a guarda. O Pérez precisa mostrar muito mais para. Porque se a Red Bull, se continuar assim, a Red Bull, para se cansar de um piloto e mandar para longe, ela é especialista. Ela não tem muito esse problema, não, viu? A gente já viu muito no passado, inclusive com alguns pilotos que estão no grid, né? Como o Gasly, o Albon, que a Red Bull não se importa muito com o contrato e se ela quiser mandar embora no meio da temporada, ela manda. Esse é um bom gancho, inclusive, para trazer um assunto que eu estava querendo debater aqui no programa. Como disse o Cuenca, hoje o Paddock Sprint é sobre cornetar, porque a gente tem, na minha visão, pelo menos, e aí eu vou querer saber a visão do Cuenca, a gente tem muita coisa para criticar nesse momento dentro desse grid da Fórmula 1. Então, começando pelo elogio, se a gente viu uma temporada 2023 terrível, uma das piores coisas que já aconteceram na história, 2024 promete, pelo menos na minha opinião, tem potencial. A gente tende a ver um crescimento da Red Bull nas próximas corridas, o que pode ameaçar bastante, né, essa tocada de disputas por vitória que a gente tem visto nas últimas provas. Vitória do Norris em Miami, vitória do Leclerc em Mônaco, enfim, Mercedes brigando pela vitória no Canadá, pelo menos fazendo a pole ali com o Russell. Então, a temporada de 2024 tem sido bem melhor do que do ano passado. Eu acho que isso tá fora de dúvida. Mas a gente ainda tem pairando sobre a Fórmula 1 aquela discussão sobre a dificuldade de gerar entretenimento, né? O GP do Canadá não é um exemplo disso, mas eu vou chegar lá. De uma dificuldade de gerar entretenimento, de gerar grandes disputas. Eu falei sobre isso no fim da corrida, eu estava de folga nesse fim de semana, mas obviamente acompanhei a corrida, falei sobre isso no final e disse que, na minha opinião, muito além dessa dificuldade de entretenimento, muito além desse problema de competitividade que a gente viu em 2023, o grande problema da Fórmula 1 atualmente é a falta de competência de todos os lados que não Max Verstappen. Então, quando a gente diz que o Max Verstappen está correndo sozinho na Red Bull, em algumas situações o Verstappen está correndo sozinho na Fórmula 1. Porque se a gente olhar para o GP do Canadá,
que foi uma grande corrida, acabei de dizer, para mim foi a melhor corrida da temporada. A gente pode pegar vários pontos aí. Na Mercedes, por exemplo, o Russell faz um sábado excelente com a pole e no domingo comete erro atrás de erro. O Russell ficou marcado, a corrida do Russell no GP do Canadá fica marcada pelos erros que ele cometeu e que o fizeram não estar no páreo da briga pela vitória. Eu acho que o Russell tinha condições de vencer? Não. Na minha opinião, não acho. Acho que essa vitória estava entre o Verstappen e o Norris e acho que a falta de chamada da McLaren para os boxes minou completamente essa possibilidade. O que nos leva a um segundo equívoco, que foi a McLaren não ter um plano de contingência no caso de um safety car em uma corrida que já se provava tendenciosa a isso. E a questão da McLaren não fica limitada ao Norris, porque o Piastri fez uma corrida completamente apagada com um carro que tinha condições de muito mais. A Red Bull a gente já falou sobre o Sérgio Pérez. A McLaren, para mim, tem aí a questão da equipe com o Norris e tem a questão do Piastri. A Mercedes tem o Russell, que comete vários erros quando tem a oportunidade de vencer ou quando tem a oportunidade de brigar por alguma coisa. E também tem Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sai do GP no Canadá dizendo que foi uma das piores corridas da carreira. E eu acho que tá ficando, eu já reclamo disso desde o ano passado, já reclamo, e olha que o ano passado eu acho que o Hamilton fez uma grande temporada, mas já reclamo disso há algum tempo, e eu acho que o GP do Canadá veio para mostrar isso de uma vez por todas. Cadê a garra? Cadê a vontade de fazer as coisas acontecerem? O Hamilton ficou preso atrás do Alonso durante, sei lá, 500 voltas com um carro que era 2 segundos mais lento do que ele. E ele não conseguia atacar, ele não conseguia fazer nada de diferente. E, Cuenca, depois que a corrida acabou, eu fiquei impressionado que a grande manifestação das redes sociais, de toda, né, a repercussão da corrida, foi de que o Hamilton foi sabotado pela Mercedes. Acredita em sabotagem quem quer, acredita porque a Mercedes deveria ter colocado pneus macios. Gente, numa corrida em que todos os pilotos estavam reclamando da granulação dos pneus, você colocar pneu macio num carro é garantir que ele escorregue e triplicar essa granulação a um nível inimaginável. Não chegaria no final da corrida em condição de brigar por nada. Enfim, acredita em manipulação, acredita em sabotagem quem quer. O fato, para mim, é que falta garra, falta muita disposição do Hamilton na pista. O GP do Canadá foi mais um desses exemplos. Eu queria saber a sua opinião sobre tudo isso que eu acabei de trazer, porque eu acho que essa falta de competência vem de todos os lados. Ela não é exclusiva do Hamilton. Eu acho que ela está no Hamilton, ela está na Mercedes, ela está na McLaren e nesse fim de semana do GP do Canadá ela esteve também na Ferrari, além da Red Bull com o Sérgio Pérez. Então, o Verstappen, além de ser genial, porque é um piloto genial, ele lida constantemente com fracassos dos seus concorrentes que não conseguem ser tão competentes quanto ele. Assim, de fato, vencer vai ser muito difícil. Isso é uma coisa que a gente viu muito na Fórmula 1 2023. Eu concordo 100% contigo, mas isso é uma coisa que a gente viu na Fórmula 1 2023 e a gente já comentava sobre isso, que é do Verstappen correr sozinho mesmo. Tinha muita gente falar da falta de vontade dos outros pilotos, de ter a oportunidade de brigar com o Verstappen, vou poupar pneu, vou tentar fazer uma estratégia, garantir um pódio. Uma certa moleza aí nas disputas. E sobre o Hamilton especificamente, como você disse, acredita quem quer em sabotagem. Para mim, hoje, o Hamilton ele tá de aviso prévio, né? Já tá ali meio de saco cheio da Mercedes. Ele também não tá fazendo muito esforço. Ele ficar preso atrás do Alonso mostra muito bem a vontade que ele tava, porque quis, e quem quis, por exemplo, chegou ali, passou o Alonso numa boa. Ele teve que esperar a parada de boxe e não sei o que para fazer a estratégia valer a pena, para fazer a ultrapassagem acontecer. Então, acho que tá faltando vontade no Hamilton. E para mim, o grande exemplo disso foi na reta final, que ele estaciona o carro ali no meio da pista, o Russell bota de lado e ele deixa. Ele não tenta uma manobra na reta seguinte, ele não tenta um ameaça, ele não faz nada. O Hamilton, o Russell quase bota a roda na grama, molhada ainda, ultrapassa e o Hamilton fica assistindo, fica só olhando. Acho que o silêncio do rádio dele no final, quando estou tomando uma mensagem, dá a entender que ele está um pouco de saco cheio.
mas dá a entender que ele também não tem muito mais a dizer, porque tem muita culpa dele ali. Eu vejo isso. Ele não também não tem muito o que dizer, porque tem uma grande parcela de culpa dele, Hamilton, por não estar correspondendo às expectativas. Então, acho que é fácil você ganhar quando os outros. A gente nunca vai desmerecer o tamanho dos feitos do Verstappen, tá? Só para deixar bem claro. O que ele faz é coisa de gênio, porque ele é genial, mas os outros também precisam melhorar o nível, porque a gente fala da melhor, da competitividade, disso e daquilo. A gente não pode esquecer que em 9 corridas o Verstappen ganhou 6 já. Muitas delas com uma facilidade absurda, como, sei lá, na China e no Bahrein. É, mesmo no Canadá, quando ele consegue se livrar ali dos problemas, ele some na frente e os outros não criam muito empecilho. Então, acho que é preciso melhorar o nível de todo mundo para ter, de fato, uma competitividade maior na Fórmula 1. E tá faltando, nas principais equipes, está faltando muito isso. É importante até, né, essa última coisa que você falou, porque a gente critica, né, se a gente critica o Hamilton, a gente é atacado pela Hamilton TT e é fã do Verstappen. E aí se a gente diz que todo mundo, se falta competência das pessoas, então a gente só critica o Verstappen, a gente não gosta, não valoriza os feitos do Verstappen e é atacado ali pela Max TT. Então, assim, de um jeito ou de outro, a galera tá se deixando levar por essa situação. O piloto deles não erra, né? A gente não são passíveis de crítica. O Hamilton tem 7 títulos mundiais da Fórmula 1. Né, e um outro que não é título dele, mas que tem toda aquela coisa, né, de 2021 que vai ficar aí durante anos sendo falado durante muito tempo. E aí eu não estou aqui para tirar a razão de ninguém. Eu acho que é uma discussão justa e eu só estou querendo dizer que vai durar aí muito tempo. O Verstappen, ele errou no GP do Canadá, ele cometeu erros no GP do Canadá. Então, o mínimo que se espera dos outros pilotos, eu acho que isso é importante da gente deixar claro, o mínimo que se espera é que quando o Verstappen errar, eles aproveitem. Mas eles vão e erram mais ainda. O Norris, por exemplo, não foi um piloto que cometeu erros em profusão, mas aí foi lá a McLaren e demorou a tomar uma decisão que naquele momento parecia óbvia. E eu não estou falando do momento em que a luz do safety car se acendeu no painel, porque ali ele já estava na reta, faltava, sei lá, 3 segundos para ele chegar na linha do pit lane. Mas a partir do momento que tinha um carro rodado no meio da pista, será que não era óbvio que aquele safety car ia aparecer? Eu não estou falando sobre quando a luz apareceu, mas sim sobre quando viu-se que tinha um carro rodado no meio da pista. Então, falta competência. E isso não é, de maneira nenhuma, um demérito aos feitos do Verstappen, que são óbvios para todo mundo. O cara tem, sei lá, são 26 anos que o Verstappen tem, 20, 27 anos, 26 anos. Ele tem 60 Isso. vitórias na Fórmula 1. 60 vitórias. Então, assim, não é um demérito, é só uma constatação de um fato. Falta competência de todos os lados. A Fórmula 1 se acostumou a ver a Red Bull vencer. E aí, quando você se coloca numa posição de liderança, quando você se coloca numa posição de vantagem, às vezes você fica sem saber o que fazer. Quando você está disputando com um cara que sabe exatamente do caminho das pedras para vencer mais uma vez. Então, pode Só, falar. só completando isso aí que você falou, não é que a gente está querendo diminuir o Verstappen, porque quando a Mercedes dominava, a gente também comentava sobre os erros de Ferrari, Red Bull, de outras equipes que tinham chances e não aproveitavam. Se a gente voltar na época do Schumacher, a gente viu inúmeras vezes McLaren e Williams tendo a chance, podendo capitalizar ali as vitórias e não conseguindo. Então, tem sempre uma época que alguém vai fazer tudo perfeitinho, tudo redondinho, e dessa vez é a Red Bull. Tá tranquilo. Acontece, são ciclos na Fórmula 1. Perfeito, perfeito. Acho que a gente pode partir aqui para o nosso último assunto, né? Antes do encerramento do programa, porque a gente tem novidade. E novidade hoje, calendário da Fórmula E atualizado para 2024 e 2025, começando em dezembro. O Prado já botou aqui na tela para a gente. A gente vai dar uma rápida esquadrinhada aqui nesse calendário para trazer para vocês tudo que a Fórmula E promete para começar nesse ano e terminar no ano que vem. É claro que começa tudo com a pré-temporada em Valência. A pré-temporada vai trazer ali entre os dias 4 e 7 de novembro a primeira participação do Gen 3 Evo na pista de fato. É claro que ele já foi testado e tudo mais, mas os testes de verdade das equipes para a temporada, pensando num cenário competitivo,
é a primeira aparição desses carros que farão a sua estreia em solo brasileiro, EP de São Paulo, dia 7 de dezembro. Sim, o mesmo fim de semana em que se encerra a Fórmula 1 em Abu Dhabi, então eu não poderia deixar de cornetar mais uma vez aqui, porque já que o Paddock Sprint hoje é sobre cornetar, a FIA ela precisa entender o que ela quer, porque é choque de data com o EC, é choque de data com a Fórmula 1. Gente, o Cuenca até comentou aqui na redação, seria bom se houvesse, né, a criação de uma federação e tal, porque, assim, a federação não faz o que ela deveria fazer. É inacreditável esse choque de datas. A Fórmula 1 muito provavelmente já vai estar decidida, sim. Sim, acho que todos podemos concordar nisso. Mas mesmo assim, enfim, é chocante ver que mais uma vez a FIA não conseguiu resolver o próprio calendário, enfim, Tudo bem, eu entendo que a Fórmula 1 tem data para todo ano, o ano inteiro, mas assim, você não conseguiria tratar só a abertura do seu campeonato com um pouquinho de carinho, assim, olha, vamos marcar numa data especial, só gente. Inacreditável. E eu apoio, eu acho que começar o campeonato no fim do ano é excelente. Você aproveita um período em que grandes categorias não estão correndo e você atrai, né? Você atrai o público, você faz com que ele se concentre ali nas suas corridas. Então eu acho uma ótima ideia. Mas, enfim, acho que. E aí não é tão culpa da Fórmula E, mas da FIA, que faz a organização também desse calendário, faz a homologação, né, a aprovação dessas datas, encontrar. A gente já criticou sobre o choque de datas com o EC e sobre a Fórmula 1, obviamente, não poderia ser diferente. No dia 11 de janeiro, a Fórmula E vai para a Cidade do México, faz a corrida tradicional no Autódromo Hermanos Rodrigues, até que a primeira rodada dupla da temporada acontece em Diriyah, na Arábia Saudita, em 14 e 15 de fevereiro. E ali vocês estão vendo um TBC, um To Be Confirmed, né, a única data do calendário da Fórmula E que ainda não tem uma corrida fechada no dia 8 de março. Posso adiantar para vocês que a ideia da Fórmula E é colocar o EP da Tailândia nessa data, vai tentar correr na província de Chiang Mai, e não é, o EP da Tailândia ainda não é, obviamente, um nome oficial, mas é a possibilidade que a Fórmula E trabalha para ser a primeira categoria de nível mundial a correr, a fazer uma corrida urbana, fazer uma corrida de qualquer tipo na Tailândia, né? Mas pensando na Fórmula E, a intenção é fazer uma corrida urbana. A única estreia confirmada de fato até o momento vem aí na sexta etapa em Miami, que vem para substituir Portland como a casa americana da Fórmula E, pelo menos nessa próxima temporada. Miami não é a pista da Fórmula 1, é a pista da NASCAR, em Homestead, no Homestead Miami Speedway. Não é o oval, né? Eu acho que eu nem precisava dizer isso, mas enfim, ali além do oval tem um circuito misto, tem um circuito ali dentro, é ali que a Fórmula E vai correr. Por questões logísticas, pareceu mais jogo para a Fórmula E colocar a etapa em Miami do que em Portland. A Fórmula E ainda quer correr num grande centro urbano dos Estados Unidos, de preferência em Los Angeles, em uma corrida que envolva entrar e sair de estádios como o Los Angeles Stadium, do Los Angeles Dodgers, né? Mas esse plano ainda não foi concretizado, então a Fórmula E sai da rodada dupla de Portland, que vai fazer, inclusive, a próxima etapa de 2024, e vai para Homestead, em Miami. E para mim, olha, a principal novidade não é nem essas estreias. A principal novidade vem depois. A primeira rodada dupla da história de Mônaco. Mônaco vai receber 2 corridas da Fórmula E no mesmo fim de semana, o que é uma notícia e tanto, porque, para quem não sabe, o EP de Mônaco da Fórmula E atual, ele é realizado em uma corrida única, todo em um dia só. É tudo no sábado. Treino livre 1, treino livre 2, classificação e corrida. Tudo no mesmo dia. Justamente para não atrapalhar tanto assim a vida local, né? O deslocamento dos habitantes e tal. Então, fazer uma rodada dupla em Mônaco é uma grande novidade, é um grande desbloqueio da Fórmula E, que sempre faz grandes corridas lá em Monte Carlo, e promete, mais uma vez, 2 provas daquele estilão da Fórmula E mesmo, focada na regeneração de energia. Não são corridas de pelotão,
mas que envolvem muitas ultrapassagens, muitas disputas. Rodada dupla em Tóquio, que estreou em 2024 e vai receber 2 corridas no ano que vem, provavelmente com algumas alterações no traçado, que, né, teve algumas situações de risco de segurança em 2024. Mais uma rodada dupla em Xangai. Xangai vai receber de novo a Fórmula E no circuito internacional, que também recebe a Fórmula 1. Retorno a Jacarta, que ficou de fora do calendário de 2024 por questões políticas, pela eleição presidencial lá na Indonésia, que aconteceria na mesma época da corrida, mudou completamente o panorama e a programação da Fórmula E, mas vai estar de volta em 2025. EP de Berlim em rodada dupla, claro, o lugar que a Fórmula E visita todos os anos. E, para finalizar, rodada dupla do EP de Londres, naquela que muito provavelmente será a última visita da Fórmula E à Excel Arena, lugar em que a categoria corre na capital britânica desde 2021. A Fórmula E já trabalha com a possibilidade de viajar para Silverstone a partir de 2026. O fato é que os carros vão ficar muito rápidos para correr na Excel Arena, vai oferecer risco de segurança. A Gen 4 não vai ter condições de correr lá e a Fórmula E já se move para deixar o complexo esportivo a partir da temporada 12, né, que vem depois da próxima temporada, é claro, é a 11ª da história. Então, Cuenca, depois de fazer esse apanhado aí do calendário, queria saber o que você acha, o que você pode dizer para a gente sobre essas expectativas, que ano que vem tem Gen 3 Evo na pista, tem a Lola, nova fornecedora de motores, a Fórmula E vai ter muita novidade para 2025. Olha, falando especificamente do calendário, gosto muito dessa rodada dupla em Mônaco, porque diferente da Fórmula 1, a corrida da Fórmula E em Mônaco é boa, é disputada, é interessante, tem variações. Ao mesmo tempo, sou totalmente contra essa rodada dupla em Diria. Nossa, eu odeio esse circuito saudita, odeio muito. Gosto da volta de Tóquio, eu gostei do circuito, apesar de alguns probleminhas ali, como você comentou, de segurança, daquela mega rampa que tinha lá na curva 2 ou 3, se eu não me engano. Mas eu gostei do circuito de Tóquio, apesar de tudo. Espero que tenha de novo aquela pista meio molhadinha para dar mais caos. Fico feliz também com essa parte de Londres, de ser a última corrida, porque eu não gosto daquele circuito, eu acho extremamente. Sei lá, eu não gosto. Eu olho para a cara dele e eu não gosto. É, e eu gosto da ideia de Miami, acho legal você tentar explorar os mercados ali nos Estados Unidos. A gente sabe que a Fórmula E já foi para a Índia, que é um grande mercado elétrico, tá cheio de montador aí de olho né, nessa parte elétrica, de carros elétricos, veículos urbanos elétricos. Então, você ter ali a Fórmula E como uma categoria de teste também é interessante. E os Estados Unidos, que é uma categoria, que é um país que a gente sabe que é um grande mercado, apesar de não ser dos maiores fãs de carros elétricos, mas que vai precisar se desenvolver para esse caminho, porque inevitavelmente é o futuro. Então é importante a Fórmula E testar esses centros americanos até encontrar um que a agrade. Portland, gosto muito da pista, acho muito boa, mas é de fato uma logística muito ruim. Miami já tem uma base muito maior, já tem uma vida urbana muito mais legal, apesar de não ser uma pista urbana, ser no Speedway que recebeu a Indy, que recebe a NASCAR agora. Então eu gosto muito da ideia. Sobre São Paulo, é bom para São Paulo receber a abertura da temporada, ainda que seja junto com o encerramento da Fórmula 1. Mas como disse nosso querido Gabriel Carvalho na redação do Grande Prêmio, até lá a Fórmula 1 já vai estar definida, o Verstappen já vai ser tetracampeão, então não é um grande problema isso aí, né? Não, a gente sabe que o GP de Abu Dhabi não é dos que atrai mais a atenção de todo mundo, então dá para a gente ficar mais focado na Fórmula E em São Paulo, de novo no AMB. Então é importante esse ano ter essa prova antes, porque vai ser antes do carnaval, vai ser aquele último evento ali no AMB pré-carnaval, antes de começar de fato a preparação. E é importante também essa data, porque depois não ia ser muito possível fazer, né? É dia 7, no outro fim de semana do dia 14, teria Stock Car aqui, tem Stock Car aqui em Interlagos, então, para não ter duas grandes categorias em São Paulo. Depois já é Natal, então ia ser muito difícil para os pilotos. Então, 7 de dezembro parece ruim pelo choque com a Fórmula 1, mas ainda assim é a data mais acessível para a Fórmula E fazer essa estreia da nova geração. Mas é de bom tom que ela converse com outras categorias, afinal,
Para isso, criaram um troço chamado Federação Internacional de Automobilismo. Espero que usem com mais frequência nos próximos anos. É isso, estreia da Fórmula E, é a terceira corrida da história da Fórmula E no Brasil, de novo em 2024. O Grande Prêmio certamente estará lá em loco para fazer mais uma cobertura completa para vocês. Mas antes de pensar em 2025, tem Fórmula E ainda em 2024. Batalha pelo título está a todo vapor. A gente ainda tem mais 4 corridas esse ano e tudo volta no dia 29 de junho com o EP de Portland, que é a rodada dupla. Uma corrida no dia 29, outra corrida no dia 30. Eu vou agradecer ao Cuenca pela participação no Paddock Sprint de hoje, o Pedro Prado que ficou aqui na produção com a gente. Esse fim de semana, pessoal, tem 24 horas de Le Mans. Os treinos livres começam já durante a semana, já nessa quarta-feira, transmissão completa, ao vivo, de graça, tudo aqui no canal do Grande Prêmio para vocês, obviamente da corrida, de tudo que envolve a prova, classificação, treinos. O Grande Prêmio transmite tudo para vocês, então é só ficar de olho aqui no nosso canal, porque além das transmissões, a gente ainda vai ter muito conteúdo bacana para vocês acompanharem no nosso site, um passo a passo de tudo que envolve a corrida, um histórico dos maiores vencedores. Eu mesmo vou preparar um texto sobre os brasileiros das 24 horas de Le Mans, que vai ao ar na sexta-feira. Então tem muito conteúdo sobre uma das maiores corridas da história do esporte a motor, que vocês vão acompanhar nesse próximo fim de semana, ao vivo aqui pela primeira vez no Grande Prêmio. Agradeço a todos que permaneceram, ficaram aqui com a gente no Paddock Sprint mais uma vez. Na semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, valeu!